Oi, pessoal, tudo bem? Olha, me pediram aí já tem um tempinho e eu me comprometi de mandar as respostas, né, de responder aqui um questionário de 20 perguntas que os acadêmicos de medicina me mandaram e sobre ética médica e sobre direito médico, tá? Eu vou aqui tentar responder da maneira mais sucinta possível, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu peço desculpas, não ter enviado o vídeo antes, mas estou enviando agora, acho que ainda tem um tempo aí para o pessoal que está estudando, né? E já lembrando que de professor para professor, de didática para didática, eu não sei a maneira, não tive acesso às aulas como os professores deram para vocês, mas eu espero contribuir assim, não me comprometo com resposta nenhuma, porque cada professor tem sua exigência, tem a sua maneira de ver um princípio, uma teoria, tá? Então, assim, estou aqui para tentar contribuir. Então, vamos lá. A primeira pergunta, em relação à responsabilidade profissional, é sabido que o médico pode responder a um processo no âmbito do direito penal, civil e ética. Queira sumariamente descrever as diferenças e os objetivos dessas distintas áreas. Olha, o direito civil ele vai entrar na seara da responsabilidade civil, né? Todo aquele que causar um dano a outro tem a obrigação de repará-lo, né? Então os médicos vão responder na responsabilidade civil, né? Tendo assim como fundamento o contrato entre médico e paciente, entre paciente e o médico, né? E ele tem essa obrigação de cumprir esse contrato, mas no direito civil, que vai ser apurado, vai ser a culpa do médico, tá? Através de negligência, imprudência e perícia, tá? A demanda é uma demanda sempre de perdas e danos, né? Uma demanda pecuniária, tá? E tem um prazo de prescrição. O prazo de prescrição está lá, é de 5 anos, porque está no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? O procedimento é uma ação civil de reparação de danos, né? Então essa é a ação do direito civil. Então ele vai entrar numa vara civil, primeiramente em primeira instância, depois em matéria de recurso vai para o Tribunal de Justiça, tá? E essa é a seara, assim, resumidamente, do direito civil. O direito penal, ele já vai entrar na seara, vamos dizer, contra todos os médicos, mas assim, contra crimes, né, previstos no Código Penal. Então são crimes de homicídio, crimes de lesão corporal, de omissão de socorro, né, tem também constrangimento ilegal, tá? Essas são modalidades de crime que o médico pode ser fazer parte de uma ação judicial aí, tá? Crimes penais. Então é na vara penal, vara criminal penal, tá bom? Na vara civil lá, eu deixei de falar, mas na vara civil não entra o juizado especial, porque como existe prova, e geralmente tem que se fazer perícia e prova, não entra no juizado especial, porque o juizado especial é um rito sumário, é um rito curto, então ele não cabe produção de provas de perícia. Então tem que ser na vara civil, tá? Aqui no penal é na vara criminal. Ele vai responder, o prazo para entrar é de 3 a 20 anos. Vale lembrar que tanto no civil aqui quanto no penal, essa prescrição no civil é de 3 anos, a contar do conhecimento do dano, né? Ou da sua autoria. Quando ele conhecer quem fez, ou então o paciente tiver consciência do dano que foi causado, olha, existe um dano, aí passa-se a contar do conhecimento do fato 3 anos na vara civil, tá? Aliás, 3 anos na vara civil, desculpa, 5 anos na vara civil e de 3 a 20 anos de prescrição, dependendo aí, de acordo com o artigo 109 do Código de Processo Penal, o Código Penal, o artigo 109, de 3 a 20 anos também depois do conhecimento do dano, né? Ou de solteria, tá? E o procedimento é uma ação penal
enquanto a outra é uma ação de reparação de danos. Aqui na seara penal, você tem uma ação penal, tá? Que inicia numa vara criminal e depois, em matéria de recurso, também vai para o Tribunal de Justiça. Tá? Diferentemente agora de um processo ético. O processo ético ele começa no Conselho Regional de Medicina, tá? Ele se inicia através de uma sanção, de uma infração ao Código Deontológico. que é o Código Deontológico? É o dever do médico em fazer, que está previsto lá no Código de Ética Médica. Então ele vai para... o paciente entra com uma infração ao código lá no Conselho Regional de Medicina, tá? As sanções previstas são advertência, censura, suspensão, cassação, tá? Lembra que advertência e censura eles podem ficar no Conselho Regional de Medicina, né? É uma queixa que o paciente faz lá no Conselho Regional de Medicina, se instaura um processo disciplinar lá contra o médico, então é sempre no Conselho Regional de Medicina, só que a suspensão e a cassação, que são mais graves, essas necessariamente têm que ir, sendo o médico suspenso ou cassado, tem que ir para o Conselho Federal de Medicina, tem que ser julgado lá pelo Tribunal de Ética do Conselho Federal de Medicina, tá? A suspensão e a censura não, tá? Ficam no Conselho Regional de Medicina. Há recurso? Há, mas necessariamente pode ir para o Conselho Federal de Medicina? Pode chegar no Conselho Federal de Medicina também a advertência e a censura, só que elas não são obrigadas a chegar lá, tá? O que são obrigadas a chegar, o Conselho Federal de Medicina, o Tribunal de Ética do Conselho Federal de Medicina tem que ver, é a suspensão e cassação, que são as mais graves, tá? E então é isso, essa diferença mais ou menos aí jurídica do civil, penal e ético. Pergunta 2, o que você entende por responsabilidade civil? Como está descrito no Código Civil, é quando alguém comete um ato ilícito, como eu tinha dito, comete um ato ilícito e acarreta danos à integridade física, à honra ou a bens de outra pessoa, né? Aí a gente entende que a integridade física e a honra é um dano extra patrimonial, tá? E aos bens é um dano patrimonial. Tá? Mas a responsabilidade civil ela nasce quando alguém, por um ato de ação ou omissão, comete, né, traz um dano a alguém. Então ele é obrigado a reparar este dano. Tá? Vamos lá. Pergunta 3. É entendimento majoritário que a relação médico-paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que existe um contrato entre ambos com particularidades próprias. Está falando do contrato médico-paciente, né, do contrato médico. Queira descrever e explicar as características deste contrato baseado nos ensinamentos adquiridos na aula de responsabilidade civil do médico. Não estava na aula de responsabilidade civil do médico. Cada professor tem sua particularidade em explicar, mas eu vou dar o meu entendimento, tá? O contrato médico, ele envolve características que a gente chama de sui generis, que são muito particulares, que são muito específicas do meio, né? Na regra geral, o contrato médico-paciente é um contrato verbal, né? Ninguém chega lá no médico e tem aquele contrato redigido, que a gente chama expresso, né? Ou com assinatura expressa, a gente chama no direito que é um contrato tácito, é um contrato verbal, tá? E essa é uma peculiaridade muito importante para esse contrato, né? Porque é bem característico, vamos dizer, do serviço que o médico vai prestar, né? Ele é um contrato oneroso, porque de uma maneira ou de outra, nem que seja pecuniária ou que seja através de algum benefício, o médico
esse contrato ele vai receber alguma vantagem por isso, né? Outra, ele é um contrato que o médico e o paciente, né, eles têm o mesmo objetivo, né? Eles estão os dois com o mesmo objetivo, que seria ou a cura, né? E esse contrato ele é bilateral. Por que ele é bilateral? Porque ele gera obrigações, direitos e deveres para as duas partes, né? A gente sabe que o médico tem a obrigação de usar os melhores procedimentos, né, os mais adequados procedimentos, assim como ele tem a obrigação de estar toda hora estudando pelo melhor conhecimento, né? Então, assim, ele tem obrigações e tem deveres, né? Tem direitos e tem deveres para ambas as partes. Como o paciente também. O paciente tem o dever de, pela boa-fé contratual, de dar todas as informações necessárias e possíveis de seu entendimento para o médico, né? E o médico acredita nisso, na boa-fé contratual, de que o paciente está dando as informações corretas. Então, também é um direito do paciente, tá? Assim como o médico também tem a obrigação de informar o paciente. Então, é um contrato que é bilateral, ele gera direitos e deveres para os dois lados, né? Para as duas partes. Ele é personalíssimo, né? Por quê? Porque é aquele médico que vai cuidar daquele paciente específico, né? Porque não dá para mudar o paciente, nem dá para mudar o médico. É um contrato que ele é personalíssimo. É a figura do médico e a figura do paciente, daquele médico, daquele paciente. Então, é um contrato personalíssimo, não atinge outros, né? Uma coisa interessante desse contrato é que o objeto desse contrato é uma prestação de serviço, mas essa prestação de serviço cria uma obrigação contratual, que é uma obrigação de meio, não é de fim, de resultado. Essa obrigação de meio é uma obrigação pelo procedimento que o médico vai fazer. Ele não se obriga com a cura, com o resultado que o paciente está esperando, entendeu? Então, esse médico é uma obrigação, esse contrato, ele tem uma obrigação de meio, tá? Claro que tem exceções na cirurgia plástica que a gente vai falar mais à frente, tá? Quando o cirurgião plástico se compromete com o resultado. Olha, eu vou dar esse narizinho de princesa de Mônaco para você, vai ficar assim que nem está na foto. E depois o resultado não é o esperado. Aí ele se comprometeu com o resultado, ele abriu mão da obrigação de meio, tá? Então vamos lá. A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Qual a diferença entre dolo e culpa? Tá? O dolo ele pode ser definido tecnicamente como uma conduta voluntária, intencional do agente, né? De quem está praticando a ação ou a omissão. Ele quis agir daquela maneira, voluntariamente, esperando aquele resultado. Esse é o dolo. Ele criou um dano. Ele fez consciente do que ele estava fazendo, voluntariamente, e querendo, com a intenção de provocar aquele dolo, provocar aquele dano. Então, isso seria basicamente o dolo, né? Agora, a culpa, a característica da culpa já é diferente, né? A culpa é quando a pessoa faz uma conduta voluntária, ela foi lá por uma ação, por uma omissão, né? Ela acabou causando um fato, ela quis fazer aquela ação ou aquela omissão, né? Foi voluntária, mas ele não esperava aquele dano, ele não tinha o objetivo de atingir aquele dano, tá? Então, assim, foi por um descuido, né? Ou simplesmente por um ato ilegal, né? Então, na culpa do médico, é sempre por negligência, imprudência e perícia, tá bom? Vamos lá. Quinto, descreva quais os 3 princípios
que são pilares dos contratos de uma forma geral, explicando sua aplicação no contrato formado na relação médico com o paciente. Bom, aqui a relação médico-paciente, eu estou usando 3 princípios, que é o princípio da autonomia, né? Da autonomia, que decorre depois do princípio da autonomia de vontade, que é a vontade dos contratantes, o princípio da autonomia de vontade é a vontade de cada um em contratar com o outro. Está sendo respeitada a eficácia jurídica. Um quis contratar com o outro quis contratar com um. Essa autonomia de vontade. Tá? Na relação médico-paciente, o médico aceitou tratar aquele paciente, o paciente aceitou ser tratado por aquele médico. É um princípio da autonomia, né? Autonomia de vontade. Tá aí. Tem o princípio da boa-fé, né? Que eu falei. Esse contrato médico, ele leva o princípio da boa-fé contratual. O que é? Que o médico vai usar da boa-fé de tudo, vamos dizer, todo padrão social de lisura, de honestidade, de correção, né, de forma que não frustre a legítima confiança da outra parte envolvida na relação jurídica. O que é? Ele vai usar de boa-fé de tudo que está possível a ele realizar, né, para atingir um melhor objetivo. Tá? Da mesma maneira que o princípio da boa-fé também está para o paciente, como eu falei. Paciente também, o médico pressupõe o princípio da boa-fé do paciente, de que ele vai se comprometer com o que for acordado ali, com o que ele acordou realizar, né? E também com que todas as informações que ele está passando para o médico, tá? Então, e tem o terceiro princípio, que é o princípio da função social dos contratos. O princípio da função social dos contratos é mais do que as partes acordaram, mais do que está estabelecido na relação médico-paciente, você tem uma relação maior, que é a função social vai além, extrapola a relação contratual entre o paciente e o médico-paciente, que é a função social do contrato. Esse princípio diz o quê? Olha, tem que estabelecer, né? Ele acaba englobando outros princípios, como o princípio da benevolência, que é o princípio de que o médico vai utilizar de todas as maneiras para fazer o bem e não buscar, vamos dizer, a vantagem, né, financeira, né? E o princípio da não maleficência, que a não maleficência é que o médico não deva causar nenhum mal ao paciente. Agora, se não for possível não causar nenhum mal ao paciente, que seja o mínimo de mal possível. Então assim, a função social o princípio da função social dos contratos acaba abrangendo outros 2 princípios, né, que está acima da relação dos 2. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam entendendo, né? É bastante coisa. Sexta pergunta. Quer indicar os elementos formadores e excludentes da responsabilidade civil do médico? Tá. Vamos lá. Elementos formadores da responsabilidade civil do médico. Você tem que ter primeiro um fato. Esse fato pode ser uma ação ou uma omissão. Aí você tem que ter um dano. Tem que causar um dano. Esse fato tem que ter causado um dano, né? E a ligação desse fato, de uma ação ou omissão, com esse dano, ele tem que ter ligação. O fato tem que ter causado o dano. Então ele tem que ter um nexo, que a gente chama de nexo causal, nexo de causalidade. É a ligação da causa. Olha, a causa deste dano foi esse ato aqui praticado, uma ação ou uma omissão. Então, este nexo de causalidade é a relação que tem entre o fato e o dano. Tá? Então, tem que ter. Ainda na relação médico-paciente, não basta isso, porque isso bastaria
na teoria de risco, que é a teoria da responsabilidade objetiva, que não é a responsabilidade do médico, tá? Responsabilidade objetiva é uma responsabilidade do Código Civil para obrigações quanto à finalidade, quanto a resultado. Não é o caso do médico. O caso do médico é obrigação de meio. Então a responsabilidade dele é subjetiva. O que é que a gente precisa? Precisa da culpa. Então tem que ser provada a culpa do médico. Tá? Então vamos lá. Formadores da responsabilidade civil do médico. O fato, uma ação, uma omissão, o dano, o nexo de causalidade, ligação entre os dois, o nexo de causalidade e a culpa. São esses 4. Tá? Excludentes da responsabilidade civil do médico. Os excludentes são os excludentes de culpa. Se você retira desses quatro elementos formadores, se você retira a culpa, o médico não vai responder, não vai ter responsabilidade civil sobre o dano. Então, esse excludente é um excludente de culpa para essa responsabilidade civil. Os excludentes de culpa, quais são? Eles eliminam o dever de reparação porque eles tiram a culpa. Então, o médico acaba não respondendo civilmente, né, pelos danos. As causas excludentes de responsabilidade civil do médico são culpa exclusiva da vítima, né, fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, a vítima que deu causa àquele dano, tirar a culpa do médico. O fato exclusivo de terceiro, olha, não foi o médico que causou aquele dano, mas houve um fato de uma terceira pessoa que não está nessa relação médico-paciente que veio a causar o dano. Então culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Entenda-se rápido aí, que vai mais para frente eu vou responder a pergunta, mas caso fortuito é quando você não tem como prever o que vai acontecer, é um fato inesperado, tá? Aí você não tem como prever, então isso tira a culpa do médico e você tem a força maior. Força maior é um fato que você pode até prever, geralmente é um fato da natureza, né? Uma força maior da natureza, mas você tem até como prever, mas você não pode evitar, tá bom? Vamos lá. 7ª pergunta. Segundo os autores Júlio César e Genival Veloso França, que aqui eu faço um adendo, o professor Genival Veloso França, um dos mais inteligentes e doutos doutrinadores do direito médico, ele é lá do Ceará, eu tive o prazer de tê-lo como meu orientador e meu professor no curso de pós-graduação, né, lá da UF, e na UERJ também ele teve comigo, mas é uma pessoa que assim, um grande catedrático aí do direito médico. Aí ele afirma: erro médico é a conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência e negligência. Baseado nesse contexto, queira conceituar imperícia, imprudência e negligência. Vamos lá, vamos começar pela última. Negligência consiste numa omissão, tá? É você deixar de fazer o que você teria que fazer. Então você foi negligente. Você deixou de fazer o que tinha que ser feito. Você tinha que fazer um procedimento e você deixou de fazê-lo. Então isso é um ato de negligência, tá? Imperícia geralmente enquanto o outro você deixar de fazer, é um ato de omissão, nesse é uma ação. Você faz o que não deveria ter feito. Você foi imprudente, você não teve zelo, você não teve cautela, né? Você foi imprudente, você foi impulsivo, não seguiu, vamos dizer, um protocolo que você teria que seguir e se adiantou, né? Você cometeu um ato de pouco zelo. Então, essa é imperícia, tá? Ou melhor, imperícia não, desculpa, eu estou falando da imprudência. Essa é imprudência, você foi imprudente, tá? Esquece o que eu tinha falado de imperícia, porque eu estou confundindo as coisas. Não, imperícia é quando é uma ação
que você fez quando você não deveria ter feito. É isso. Você não teve zelo, né? Você foi impulsivo. Essa é a imprudência. Imperícia é quando você não tem, vamos dizer, a técnica, você não tem a habilidade em fazê-lo, tá? Os tribunais, hoje está pacificado isso, entendem o quê? Vamos dizer, uma cirurgia cardíaca. A pessoa é cirurgião, sei lá, a pessoa é um clínico geral e de repente vai fazer uma cirurgia. Ele é cirurgião habilitado na escola de cirurgiões? Não. Ele é imperito para praticar? Sim, porque ele não possui essa técnica. Tá? Os tribunais entendem assim, se bem que tem uma parte muito pequena da jurisprudência dos juristas que entende que não existe imperícia na área médica porque o médico, quando sai formado, ele está apto a atuar em toda a medicina, mas a gente vê muito bem pelo Conselho Federal de Medicina e pelas sociedades que você, para praticar cardiologia, você tem que se inscrever na sociedade de cardiologia, né? Tem as sociedades. Então, assim, os tribunais, em sua grande maioria, entendem que imperícia é quando você não tem habilidade técnica para fazer aquilo e você se colocou a fazer, tá? Você é imperito. Vamos lá. 8. Para o direito, o que se entende por obrigação e responsabilidade, seus tipos e aplicação ao direito e aos hospitais, aplicação ao médico e aos hospitais. Vamos lá, vou tentar resumir para não ficar muito longo esse vídeo. Olha, você tem uma obrigação, né? A responsabilidade nasce de uma obrigação contratual, você tem uma obrigação contratual, e essa obrigação pode ser uma obrigação de meio, né, de serviço, de meio, ou uma obrigação quanto à finalidade, quanto ao resultado. Tá? Então, existe uma teoria do risco presumido, que existem certas profissões e existem certas áreas da economia de que elas assumem um risco ao exercer aquela atividade ou exercer aquela atividade econômica. Então, não é o caso do médico. Tá? Então, a obrigação nasce do contrato. Então, a obrigação contratual ela pode ser de meio, né, quanto ao serviço, ao procedimento que vai ser executado, ou quanto à finalidade. A pessoa se obriga contratualmente com o resultado, com a finalidade, ou simplesmente em utilizar os melhores meios de serviço no contrato. O médico, ele é obrigação de meio. Por que existe essa diferenciação? Porque é daí que resulta a responsabilidade civil, né, da obrigação contratual. Quando a obrigação contratual ela é de meio, a responsabilidade civil ela é subjetiva. É o que a gente chama de subjetiva. O que é? Há de ser comprovada a culpa. Há de ser comprovado que aquele agente que utilizou que agiu naquele serviço, naquele procedimento, agiu com culpa, tá? Para existir a responsabilidade civil quanto ao dano, a responsabilidade civil subjetiva. Na obrigação de fim, de resultado, quando o contrato tem obrigação de resultado, de finalidade, essa responsabilidade civil ela é objetiva. Você não precisa provar a culpa. A culpa já é presumida. Tá? Então, assim, houve ação ou omissão, houve o dano, tem um nexo de causalidade, você vai simplesmente, sem a culpa, na responsabilidade objetiva, você vai condenar civilmente, tá? Nessa responsabilidade. Então, obrigação de meio,
responsabilidade subjetiva. Obrigação de finalidade e resultado, responsabilidade objetiva, sem a necessidade de provar a culpa. Na responsabilidade subjetiva de meio, você tem que provar a culpa. Tá? Aplicação quanto ao médico. O médico, a obrigação contratual dele, desse contrato verbal que se faz, é uma obrigação de meio. Ele não se obriga à cura de um paciente, né? Ele se obriga a dar o melhor para diagnosticar e tratar esse paciente, mas ele não se obriga com o resultado, né? Então, uma obrigação, a médica é uma obrigação de meio, e esse contrato que cria uma obrigação de meio resulta numa responsabilidade civil subjetiva. Então, se houver um dano, você tem que ter um fato, uma ação, uma omissão, um dano, um nexo de causalidade entre eles e provar a culpa do médico por negligência, imprudência ou imperícia. Ok? E os hospitais, né, que está aí nessa pergunta? Interessante isso, porque os hospitais eles, têm o seguinte: se o médico for contratado do hospital, for funcionário do hospital, contratado pelo hospital, chegou alguém lá na emergência ou no hospital, estava um médico lá do hospital, atendeu, né, levou para o centro cirúrgico ou passou a ser o médico assistente, esse médico contratado pelo hospital, ele vai responder subjetivamente, né, subjetivamente, e tem que ser provada a culpa. E o hospital? O hospital vai ser solidário com ele. Por quê? Porque o hospital é o garantidor dele, né? Porque é quem contratou. Então, se o hospital contratou o médico é contratado do hospital, o hospital vai responder solidariamente pelo erro do médico. Agora, também vai responder subjetivamente. Por quê? Porque imagina se o hospital responder subjetivamente nesse caso. O médico, de repente, no final do processo seria inocentado, olha, não foi provada a culpa do médico, então não tem que indenizar, e o hospital teria que indenizar. Então, assim, não teve, o médico não teve culpa na realização, que acaba sendo preposto do hospital, né? E o hospital sendo processado. Não seria cabível. Então, eles respondem solidariamente. O que vai ser alcançado aqui é o objetivo da culpa, né? Subjetiva, né? A responsabilidade subjetiva. Tá, mas e o hospital tem outros, tem o que a gente conceitua de paramédico e extramédicos. O hospital tem um corpo de enfermeiros, tem um corpo de fisioterapeutas, de outros, né, que a gente chama de paramédicos. Então, assim, o cirurgião vai lá, através do plano de saúde, não vai lá e contrata naquele hospital, que vai operar naquele hospital. O hospital